Olá, seja bem-vindo à lição número 12. Nesta semana estaremos trabalhando um pouquinho sobre um assunto muito conhecido nosso, que é o sábado. O sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Você sabe que nós estudamos muito sobre a questão do sábado, porque o sábado é um memorial da criação, o sábado também é um memorial da redenção, que Deus fez por nós, mas o sábado vai além disto. A teologia do sábado, dentro desse processo de educação, traz em si vários outros ensinamentos. Quais são eles? Para facilitar, eu coloquei em ordem numérica, né? O número 1, em algarismo romano, que vai aparecer aí na sua tela, é que o sábado é um tempo para admirar e aprender. Sim, um tempo para isso. Gênesis 1 apresenta Deus como poderoso Criador. Em Gênesis 2, nós temos a criação do homem e da mulher em detalhes, né? E o sábado já aparece em Gênesis 2 como um tempo de relacionamento próprio para se entenderem, para se ligarem às pessoas que acabaram de ser criadas por Deus. Então, o primeiro sábado do primeiro casal foi um tempo para admirar a criação, para aprender dela, para aprender do seu autor. Muita gente quer negar isso, mas isso está claro na Bíblia, né? O sábado foi criado por causa do homem. Jesus repetiu isso no Novo Testamento. Para deleite do homem, para a ligação do homem entre si e entre o homem e Deus. Quer dizer, esta conexão é própria do dia de sábado. Não que nos outros dias não seja possível, mas é um tempo especial de Deus, um dom que Deus deu para isso. Uma segunda verdade, ou segunda lição que aprendemos aqui, é que o sábado, além de ser um tempo de conexão com Deus, é um tempo de redescobrir a identidade. Olha, isso é interessante. Há muita gente que vive uma vida triste porque ele não sabe quem ele é. Ele está nesse mundo, mas ele não tem muita noção do que está fazendo aqui. Alguém disse que há 2 dias muito importantes na vida do ser humano, né? Um quando ele nasce e um quando ele descobre por que ele nasceu, por que ele está aqui, né? Então, o sábado é um tempo que nos ajuda a descobrir ou redescobrir a nossa identidade. Veja o caso de Israel. Israel estava cativo no Egito. Lá ele desaprendeu muitas coisas sobre si e sobre Deus, né? A escravidão fez isto. A escravidão tem esta capacidade nefasta, né? Na saída do Egito para Canaã, eles tiveram que reaprender sobre quem eles eram, a identidade deles. Nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, nós somos chamados por Deus. E eles também tiveram que aprender sobre quem Deus era. E nesse processo de reaprender, como uma pessoa que teve um AVC e depois teve que fazer fisioterapia, reaprender a andar, reaprender a falar, uma série de coisas, foi a mesma coisa o processo no sentido moral, espiritual e da identidade do povo de Israel, que era escravo, que perdeu essa sensibilidade e precisou readquirir isso no decorrer do caminho, né? Então, nesse processo de reaprender sobre Deus e sobre quem eles eram, os israelitas tiveram no sábado um amparo, né? O sábado foi um elemento educativo para eles. Por exemplo, um exemplo disso, Deus mostrou para eles já no capítulo 16 de Êxodo. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus mostrou a eles aquele caso do maná que caía durante todos os dias da semana, né? Os 6 dias da semana, mas no 7º dia não caía. Então eles aprenderam que o sábado era importante e que o sábado os identificava diante do mundo e diante de Deus, né? Um terceiro tópico aqui da nossa discussão, um terceiro ponto sobre algumas verdades a mais sobre o sábado, é que o sábado também é um tempo de descobrir prioridades, né? O ser humano precisa saber o que ele quer e o que vem primeiro na sua vida. Em Isaías 58, por exemplo, o sábado tem a função de mostrar ao povo o que devia vir primeiro na vida deles, né? Esse capítulo, ele fala que nós precisamos ajudar o próximo, Isaías 58, 6, e guardar o sábado. Se você fizer um estudo de Isaías 58, vai perceber que Isaías, ele trabalha com 2 conceitos no capítulo 58. Primeiro, ele fala de ajudar o próximo, e depois ele fala do sábado. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Guardar o sábado, nesse caso, é uma das demonstrações de que Deus é uma prioridade em nossa vida.
não é? E sendo Deus uma prioridade na nossa vida, o nosso próximo também será uma prioridade na nossa vida. É isso que ele está tentando dizer. Quem elege o sábado como dia de guarda está dizendo, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Senhor e como meu Criador. É uma questão filosófica até. E quem faz isso também pensa no próximo, porque o mandamento é amor a Deus, né? E amor ao próximo. Isaías 58 tem uma síntese disso, quando ele une a questão do sábado com a ajuda ao próximo, aos órfãos, às viúvas, aos necessitados em geral. O texto de Isaías diz assim, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esse é o texto de Isaías 58, 13 e 14. Um quarto ponto é que o sábado também é um tempo para reencontrar o equilíbrio, não só a identidade, não só o sentido das coisas, não só o amor ao próximo, mas o equilíbrio, né? Jesus esteve em várias discussões com os fariseus, né, sobre a guarda do sábado. Jesus, na verdade, ele não era contra o sábado, mas era contra a maneira de guardar o sábado, que era errada. Porque os fariseus, os judeus em geral, da lei daquela época, eles iam além do que estava escrito. Então, muitas práticas deles eram baseadas na tradição, ou no tradicionalismo deles, e não na Bíblia. E Jesus era contra esse tipo de coisa. Por exemplo, a Bíblia não era contra você salvar uma vida no sábado, né? E eles, muitas vezes, por suas atitudes, davam mais valor às coisas deles, às tradições deles, do que a salvação ou a preservação de uma vida humana. Então, a gente precisa entender que o sábado, guardar o sábado de forma correta, nos dá um equilíbrio no sentido religioso, no sentido espiritual, né? Reencontrar o equilíbrio. Os fariseus tinham perdido esse equilíbrio, né? A pior coisa que tem é uma pessoa fanática. E a pior coisa que tem é uma pessoa liberal. As duas coisas são ruins, são nefastas para o nosso relacionamento com Deus, né? Então, cuidemos com o legalismo e cuidemos também com o liberalismo, né? Por isso que o texto de Marcos 2 diz: o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem pudesse descansar, para que o homem pudesse encontrar um tempo para se relacionar com Deus, com o seu próximo, não é? O sábado nos mostra um equilíbrio. Quinto ponto é que o sábado é um tempo para envolvimento com a comunidade. Para Jesus e para os apóstolos, a frequência à igreja era um bom costume. E aí você lê, por exemplo, Lucas 4,16, que era costume de Jesus ir à sinagoga no sábado, né? Atos 13, fala de Paulo, versos 14 a 45, Atos 16, 13, Atos 18, 4, são vários versos que mostram que no sábado os crentes não ficavam parados, eles se envolviam com a comunidade, eles iam à sinagoga, iam à igreja, e quando não tinha sinagoga ou igreja, eles até iam para um lugar em meio à natureza, um parque, alguma coisa, onde eles podiam ali comungar com Deus e se envolver com as pessoas também, não é? Estar na igreja era estar envolvido com a comunidade dos filhos de Deus, e isso geralmente era feito no sábado. Estar na igreja no sábado, por exemplo, é uma ocasião de aprendizado em várias áreas, com ênfase para o espiritual. Há muita gente que diz, eu não preciso ir da igreja, eu não preciso ir ao templo, eu não preciso ir aos cultos. Bom, você pode até ser um crente sem ir à igreja, não é? Mas que tipo de crente é você? Não é? Que tipo de envolvimento você tem? Não é? Está mais do que provado que as pessoas que não participam da igreja, com o tempo eles vão morrendo na fé, eles vão morrendo no envolvimento com Deus e se tornam crentes, digamos, apáticos, o que não funciona, né? O cristianismo pressupõe comunidade, pressupõe amor, pressupõe convivência, com erros ou com acertos. Veja aí o caso de Corinto, veja o caso de Éfeso, de outras igrejas mais que tinham os seus problemas, mas que eram abençoadas também com esta convivência, né? Então, eu termino a lição dessa semana, você poderia fazer uma pergunta muito comum aos seus alunos,
Como podemos melhor guardar o sábado, né? Fazendo dele um deleite espiritual, porque é a gente que faz do sábado uma carga, um peso, né? A gente também que é relaxado quanto a guarda o sábado. E como é que nós podemos guardar o sábado fazendo dele um deleite espiritual? Há boas leituras sobre isso, há boas discussões sobre isso. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente está de volta para continuarmos o nosso estudo e já iremos então terminar esse trimestre. Passa tão rápido, ainda dá tempo de você se inscrever, ainda dá tempo de você colocar o seu like aí nesse canal. Que Deus abençoe, um abraço e até lá.